Estamos aqui de volta para continuar a live, né? 60 minutos passaram voando e a gente vai iniciar uma outra live, dando continuidade à live anterior, que eu vou chamar de parte 1, e já está subindo aqui, inclusive, para o IGTV. O Rodrigo Campos, né? Cujo Instagram é Caminhante Aprendiz, como ele já disse, o nome do seu blog, que inclusive é bastante democrático, né? Tem até alguns textos de outros autores, dentre eles alguns textos meus, poesia, texto reflexivo, enfim. Estou aqui chamando o Rodrigo para dividir a tela, né? Vamos ver. Tá carregando aqui, Rodrigo, a imagem. Outra vez foi assim também. Ficou assim, depois você apareceu. Pronto. De volta. Algumas pessoas continuam aqui com a gente, né? Nos dão a honra da sua presença. A Fran. Fran, bom ter você aqui. A Érica também está aqui. Melina, minha esposa. Pri Araújo também está aqui com a gente. Alguém, quando você falava, tinha digitado lá na outra live, né? É assim mesmo, eu também passei por isso, quando você falava sobre o rompimento, né, com a instituição e como que, num processo quase que automático, as pessoas te excluem, te descartam da vida, né? Sim. Já que não faz parte do nosso clube, não existe. E aí eu fiquei pensando no seguinte, talvez você já tenha vivido essa experiência, né? De alguém que rompeu também com o sistema. O Durval também está acompanhando, é o esposo da Priscila. Que rompeu com o sistema também e viveu essa experiência e te procura, e inclusive buscando pedir perdão. Olha, você me perdoa pelo que eu te fiz, porque eu não tinha ideia, noção, consciência do que eu estava fazendo contigo, ou deixando de fazer, do abandono, da rejeição, enfim, né, da ignorância, da violência, do sofrimento que eu te causei. Porque eu estou vivendo isso na pele. E agora eu te entendo. Né? Você já teve essa vivência de alguém que saiu do sistema e viveu a mesma coisa, em vez de se procurar e entender assim, nas mesmas dores, se identificou com você? O que aconteceu foi assim, por exemplo, aconteceu de um dia eu estar lá na casa da minha tia Rose para um aniversário, se eu não me engano, e eu recebi um telefonema que eu não sabia de quem era. E daí nesse telefonema, tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia. Falou, eu sou o Matheus aqui do Avivamento Bíblico aqui da Vila Industrial. Você lembra de mim? Falei, olha, desculpa, mas eu não lembro e tal. Eu preciso te contar uma coisa, meu querido. Ele falou assim, olha, eu estava trabalhando normalmente e tal, e eu tive um problema sério de saúde, me deu se eu não me engano, foi síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, que ele acabou precisando ficar uma semana em casa sem trabalhar. E ele começou a ter uma crise de fé muito grande, e ficou de cama e tal, nesse período, e foi um período que para ele foi rico, porque ele começou a pensar em várias coisas relacionadas à fé dele. E ele ouvia o pessoal da Vila Industrial falar muito mal de mim. Então ele não me conhecia pessoalmente. Ele sabia que eu não era bem visto lá naquela comunidade, porque eu tinha saído do avivamento bíblico e tal, e ele não entendia muito bem por que eu era mal falado. Tudo bem. Daí chegou uma noite que ele dormiu e no sonho dele, ele estava muito angustiado e segundo o que ele me contou, ele se aproximou de uma determinada árvore e embaixo dessa árvore tinha um homem. E ele se aproximou desse homem
e esse homem era Jesus. Isso ele contando o sonho. E Uhum. ele começou a colocar para Jesus lá, debaixo da árvore, toda a angústia dele, as crises de fé, etc, etc, que ele estava passando nesse momento de síndrome do pânico, etc, etc. E segundo o que ele me falou, nesse sonho, diz que Jesus olhou para ele e falou o seguinte, então, eu tenho uma coisa para você. Lembra daquele Rodrigo que você ouviu lá no meio dos seus convívios, lá, o pessoal falando mal dele e tal? Ele falou, eu lembro, eu sei mais ou menos quem é o Rodrigo e tal. Então, eu quero que você procure o Rodrigo, porque ele vai ensinar para você o que é o evangelho que eu ensinei de verdade. E ele falou, ah, é, o Rodrigo vai me ensinar? Falou, sim. Diz que imediatamente ele despertou. E quando ele despertou, no dia seguinte, ele esperou até um pouco mais tarde e ligou para mim, eu estava lá na minha tia. Então, quando eu atendi o telefonema do Matheus, ele me contou essa história, e daí eu até brinquei com ele. Falei, olha, Matheus, eu não te conheço, mas se Jesus apareceu em sonho para você, e quer que a gente se encontre, quer que a gente converse, quem sou eu para dizer outra coisa, né? Então vamos marcar um encontro, e vamos marcar lá em casa, a gente toma um café juntos, e a gente conversa. Se o intuito é conversar sobre o Evangelho, é o que eu faço sempre. Vai ser uma alegria para mim. Daí eu me lembro como se fosse hoje também. Isso aconteceu mais ou menos em 2017. Daí ele foi com a esposa dele, eles bem jovenzinhos, os dois, 19 anos, eram recém-casados. Eles foram lá em casa, a gente tomou um café bem gostoso e a gente passou a manhã inteira falando sobre o Evangelho de Jesus. E nessa fala minha do Evangelho de Jesus, eu quis mostrar para ele que o meu intuito não era que ele saísse do avivamento bíblico, ou que ele ficasse bravo com ninguém. Até expliquei Uhum. para ele, falei, essas pessoas que falaram mal de mim não encontram mais lugar no meu coração, nem de rancor, nem de absolutamente nada. Elas estão todas perdoadas, já passou tudo isso. E ensinei para ele, falei para ele o porquê que o meu pensamento era diferente e apenas falei o evangelho para ele. Então, nesse processo, ele se tornou um amigo meu e tal. Nós estamos um pouco separados. Como eu disse para você, eu aprendi a deixar as pessoas a fazerem seus próprios voos. Então, eu não prendo ninguém. Se eu chamo Uhum. uma pessoa uma, duas vezes para um encontro, para estar junto, essa pessoa de repente não quer ou não pode por algum motivo, ou porque não é uma prioridade naquele momento, eu aprendi a não me chatear com isso, a não me angustiar em relação a isso. Então faz algum tempo que eu não vejo ele, alguns anos, mas assim, que me marcou naquele Deu momento, que uma, foi deu uma um travada. refrigério para mim. Pronto. É, deu uma travadinha, eu não te ouvi essa última frase. Tá. Então, assim, essa foi uma das situações que foram um refrigério para mim naquele exato momento, entende? Uhum. Porque mostrou que aquilo que estava acontecendo dentro de mim ia para além, inclusive, dos lugares onde a pregação que saía da minha boca, pela poesia, ou pela música, ou pela pregação mesmo, estava alcançando. Quer dizer, então Uhum. aquilo que estava acontecendo dentro de mim também estava habitando o sonho das pessoas, também estava visitando elas em determinados Uhum. momentos da vida. Então, mostrando para mim ainda mais que o que acontece, a obra que Deus está fazendo dentro de nós, está para além das fronteiras denominacionais e vai para além, inclusive, do nosso poder de influência. Quer dizer, ele não foi Uhum. alguém, por exemplo, que encontrou o blog, que a partir do blog, eu tenho outras experiências de pessoas assim, que entraram no blog, que tiveram meu WhatsApp, a gente pôde caminhar junto, isso fez bem para ela, fez bem para mim. Então nós temos várias experiências disso, mas esse foi um exemplo marcante porque ultrapassou esses limites do tempo e do espaço, porque entrou nos sonhos de uma pessoa que estava em crise de fé, querendo entender o evangelho tal como ele é, e foi uma oportunidade ímpar para compartilhar com ele naquele momento. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E que está para além disso, né, Rodrigo? Eu acho que
quando a gente encarna o Evangelho, nós nos tornamos essas igrejas ambulantes, esses tabernáculos vivos, ambulantes, de modo que em tudo que a gente coloca a mão para fazer, tudo que a gente faz é para a glória de Deus e aponta para a obra da cruz. Né? Não tem mais como dissociar, não, aqui não, tudo que você faz, ainda que você não diga o nome de Jesus, ainda que você não fale de Deus, ainda que você não cite versículo, tudo vai apontar. Né? E aí Deus vai, de alguma forma, usando as ferramentas que nós temos, né? Você, assim como eu, é professor, né? E no dia a dia, de repente, você solta uma palavra sem ser um jargão religioso, sem ser um versículo bíblico. Essa palavra vai de encontro, às vezes, à necessidade de um aluno, de repente está passando por uma crise na família, uma crise de fé, uma crise de identidade, uma crise existencial. E, às vezes, algo que você diz sem ter qualquer consciência de que alguém estava precisando ouvir aquelas palavras, se encaixa perfeitamente naquela circunstância adversa. E Deus vai fazendo a sua obra. Esses encontros não programados, né, não marcados, improváveis do dia a dia, também são obra de Deus. Né? E nesses encontros há uma potência incrível. Porque eu não sei o que vai produzir aquele encontro, daquele dia que eu parei para tomar um café com o João. Eu não sei das coisas que eu disse ou das coisas que ele disse enquanto ele me dizia, refletia sobre o que isso produziu. E não porque sou eu, né? Mas é porque Deus usa as pessoas, a igreja viva. Não é um prédio, não é um bloco de concreto, não é um CNPJ, não é uma tradição, não é um caderno de regras, não é uma liturgia. É vivo. E se é vivo, né, se renova. E se é vivo, não se repete. A gente tem essa ideia da receita, né? Uhum. Não tem receita. É imprevisível. Às vezes não tem planejamento, né? Quando a gente planeja, às vezes a gente atrapalha, porque Jesus tem muitas possibilidades de agir. O tempo todo, se a gente estiver aberto, ele pode nos surpreender com bons encontros, né? E nunca esquecer, né? Nunca perder de vista isso, que o que mais vale são as pessoas. Jesus morreu na cruz para salvar vidas, pessoas, seres humanos. Não importa a cor, não importa a aparência, não importa a nacionalidade, não importa o time que torce, não importa a situação financeira, não importa gênero. Ele morreu na cruz por todos nós. E isso tem um valor incalculável. Mas a gente, né, o processo de desumanização que a religiosidade pode produzir faz com que a gente seja completamente indiferente às pessoas, extremamente zeloso com as coisas. Né? Por exemplo, a limpeza da igreja. Não estou dizendo que o templo, né, se você está dentro de um templo, isso não é um ataque a você. Mas a gente está muito preocupado se o chão vai estar limpo, as cadeiras alinhadas, se o templo vai ter ar-condicionado, né? Porque o dízimo, a interpretação que dão é para manter a igreja, né? Só que, espera aí, se o dízimo é para que haja mantimentos na igreja e a igreja somos nós, é inconcebível o fato de que há pessoas entre nós passando fome. E aí eu falo nós, tanto numa comunidade qualquer, como nós, seres humanos, sociedade, espécie humana. Mas essas coisas nós somos completamente diferentes. Nós estamos vivendo uma pandemia, mais de 60 mil mortes, e a indiferença toma conta daqueles que se dizem seguidores de Jesus. A vida não tem mais valor algum. E essa é uma herança do cristianismo, né? De que toda pessoa tem um bem, um valor inestimável em si mesmo, independente de quem seja. Mas a gente simplesmente ignora isso em nome de alargar os impérios, em nome de fazer crescer
certas figuras ou certas perspectivas, certas visões de mundo, para que elas superem outras visões de mundo. E aí, nesse sentido, vale tudo. E a ética, né, do evangelho, porque há uma ética nisso, né? Quando você traz aí a tua história, de que, pô, estou saindo de uma denominação que em um determinado momento, por pensar diferente, resolveu me massacrar. Porque é esse o processo, né? Se você questionar, você vai ser massacrado. Existe um poder muito grande. Mesmo sendo pastor de uma congregação, os que estão acima têm um poder muito superior para te massacrar, né? E eles vão te repelindo nesse sentido até que você saia e não tenha sequer condições de se defender. Mas mesmo assim você pensou, não, eu não vou sair daqui, que o meu objetivo de vida vai ser destruir essa denominação, vai ser contar todos os podres que eu vi nos bastidores, né? Vai ser revelar a verdade de quem é o fulano, de quem é o Beltrano. Eu não vou fazer isso, né? Existe uma ética. Existe uma ética no Evangelho de Jesus que é, cara, o outro é muito importante, por isso que eu tenho que amá-lo, né? E Jesus ainda eleva o nível, amá-lo como ele amou a igreja. Enfim, o amor, né? Ou seja, na verdade, se a gente ficasse aqui lives e lives falando acerca do Evangelho, no final das contas, tudo seria resumido no amor. Uhum. E é basicamente o que a gente não tem visto. Atos de amor. Paulo fala de um amor que é fingido, né? Ele vai falar, o amor seja não fingido. A gente está muito, mas muito acostumado com o amor fingido. Com a hipocrisia do eu te amo, você é meu irmão, você é minha família, uma família assim, conta comigo, oh, que bom estar contigo, estamos ligados no sangue de Cristo, vivendo o amor de Cristo, não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, as pessoas desaparecem, né? É tudo muito superficial, é tudo muito teatral, é tudo muito performático. Esses dias me deparei, até postei aqui, né, no Novos Igrejados, com um rapaz vendendo um kit ceia para a pandemia. Que é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do reducionismo, né? Porque a ceia é algo para celebrar a coletividade, a comunhão, né? E, na verdade, esses dias até comentava com a menina, será que nós... E aí eu estou cometendo uma transgressão mesmo. Será que nós realmente precisamos de um momento para chamar de ceia? Para a gente, simbolicamente, né, tomar um cálice de suco de uva, de vinho e um pedaço de pão, porque a proposta da ceia é que ela aconteça no cotidiano, todos os dias, né? A igreja primitiva partia o pão de casa em casa, essa ceia era contínua, na verdade a ceia era ininterrupta, não havia uma interrupção da ceia. Essa comunhão, ela continuava, enfim. Aí você pega algo que é de uma dimensão, né? Novamente, a capacidade da religiosidade de suprimir, de diminuir, de reduzir, às vezes até esvaziar determinados princípios essenciais, né? Algo que era para ser uma celebração de mesa farta, né? Para todos participarem, em um rito de alguns minutos, em que eu individualmente bebo do cálice, como do pedacinho de pão, alguém está lucrando com isso, né? E eu tenho a minha consciência saciada, driblo a minha consciência dizendo que estou em paz com Deus. Jesus, eu estou quite com você, tá? 0-0, empatado, cumpri minha obrigação. Fiz o meu rito, aplaquei a culpa, né? No mês que vem eu faço isso de novo, está tudo certo. Mas e o restante dos dias? Né? E o dia a dia? E como é que é você no trabalho? Como é que é você com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, com os teus vizinhos? Você procura a justiça, você luta pela justiça, você luta pela igualdade, você defende as minorias, você se preocupa com os órfãos, com as viúvas, com os desabrigados, com os presos, com os famintos? Não, eu me preocupo com Jesus, porque, na verdade, a perspectiva que eu prego é que a gente tem que levar a salvação. E igreja não é obra social. Pera lá.
Pera lá. Então o evangelho é Gasparzinho, né? Ele só traz a salvação para a alma. O resto, que se exploda. Belíssimo exemplo de amor cristão, não é? Que exemplo de amor cristão, formidável. Né? O outro passa fome e eu não tenho qualquer empatia. Eu não estou nem aí. Quando, na verdade, o próprio Jesus disse que ele estaria ali. Uhum. Ali na figura do preso, na figura do sem-teto, na figura do desabrigado, do despossuído, do faminto, do drogado. Enfim, na figura de todos que teriam vez para entrar num templo religioso e participar de um culto. Porque logo é posto alguém na porta para barrar e falar: aqui você não entra. Né? E desse jeito você não pode entrar. Ou você pode até sentar aqui nessa última fileira, que eu vou ficar te supervisionando, para você não espantar a membresia. Como eu vi hoje na porta do mercado, né? O segurança logo veio a porta e falou: sai, não pode pedir. Né? E aí eu digo para ele: não, fica aqui, ouve a palavra, assiste o culto, que aí a gente vê o que pode fazer por você. O sujeito está com fome. Uhum. Mas mais importante do que saciar a fome dele é colonizá-lo. É o ideal proselitista, né? A força você precisa se converter, porque sem a minha religião, sem a minha denominação, sem o meu modo de enxergar as coisas, não há salvação. Uhum. Eu vejo que o grande problema aí, Alan, é que o pensamento religioso, por ele ser dogmatizante e por ele ser repetitivo, ele sempre tem a tendência de se tornar um piloto automático na vida das pessoas. Então, quando você vai para uma experiência de culto coletivo, em que as coisas são sempre do mesmo jeito, do mesmo modo, tudo tem que estar encaixado dentro do mesmo esquema, até inconscientemente a gente vai delegando essa condição a um piloto automático e por isso que é tão confortável estar no mesmo lugar o ano inteiro, a década inteira, e quando você inclusive para de participar de um determinado ambiente, você até sente falta, até psicologicamente falando, você sente um mal-estar no domingo à noite, por um tempo, né? Por um curto tempo, mas você tem essa sensação de que parece que é algo vazio, parece que aquele espaço no domingo à noite era para eu estar em outro lugar e não dentro de casa. E isso acontece muito com a mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa é uma mentalidade, infelizmente, muito de gado mesmo. Eu sei que essa expressão ela é utilizada hoje para muita coisa, mas é uma mentalidade muito manipulável. Porque, veja, quando você está indo num ambiente congregacional, em que tudo é feito para aquele momento, tudo é pensado para aquele momento, os músicos ensaiam para aquele momento é momento especial. O pastor se prepara para a pregação a semana inteira para aquele momento. Momento de oferta, tem que pensar num fundo musical bem bacana, tem que pensar numa palavra sobre oferta direcionada para aquele momento. Você tem que preparar o ambiente, deixar tudo muito bem higienizado, a equipe de som tem que estar super treinada, porque tem que ser um espetáculo, tem que ser um show, tem que ser algo agradável para as pessoas. Afinal de contas, é ali que Deus vai falar com as pessoas, é ali que as pessoas vão cultuar a Deus segundo essa mentalidade, é ali que vai haver comunhão com as pessoas, é ali que a verdadeira oferta será apresentada a Deus. Então, quando você tem essa mentalidade, tudo se centraliza à experiência que acontece naquele local, isso deixa de produzir em nós a mentalidade de Jesus, porque a mentalidade de Jesus ela é descentralizada de qualquer que seja o espaço, não é só do templo, não, é de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Então, como é que você vê Jesus agindo na vida? Jesus é uma igreja ambulante.
Ele viaja de cidade em cidade, ele repousa na casa de um, ele vai comer com Zaqueu, depois ele vai lá para a festa religiosa e no tanque de Betesda realiza um determinado milagre, ele volta, vai ficar sozinho lá no monte, vai viajar de barco, ele está se movimentando, a realidade de Jesus é dinâmica, e é por isso que ele disse, eu vou morar em vocês. Vocês serão casa de Deus, vocês serão habitados pelo Espírito, de tal maneira que tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ações, tudo glorificará o nome de Deus. O culto vai ser na vida, a adoração vai ser na vida, a oferta vai ser na vida. Então, isso desmonta todo tipo de estrutura religiosa, ritualística, que, infelizmente, foi incorporada pelo movimento protestante evangélico, assim como já estava incorporada no movimento cristão católico apostólico romano, e isso torna a mente das pessoas cativa àquela ritualidade, ou seja, se eu não frequentar a Santa Ceia naquele local, então eu estou desviado. Então eu não estou em comunhão com Deus, por isso que eu tenho que ir lá. Eu não posso celebrar a ceia com a minha família. Eu não posso comer um macarrão com a minha família em memória do Senhor. Eu não posso. Eu não posso, por exemplo, ter um tempo com meu amigo lá na padaria em memória ao que Jesus fez na cruz. Não posso. Por quê? Porque tem que ser uma vez por mês, tem que ser naquele local, e inclusive com pessoas que eu nem conheço. Porque essa é a realidade. A realidade da maior parte das comunidades é não se envolva tanto assim com a vida do outro. Porque se a gente for se envolver profundamente com a vida do outro, a gente vai querer ajudá-lo com os nossos recursos financeiros. E daí vão começar conflitos. E aí? Eu não tenho capacidade infinita de ajudar. Eu tenho uma capacidade limitada, financeiramente falando. Se eu ajudar uma determinada pessoa, pode ser que o recurso que eu destinaria para ajudar a comunidade que eu faço parte, talvez vai diminuir uma determinada porcentagem. Quer dizer, a comunidade está interessada que isso seja feito dessa maneira? Não, não está interessada na maior parte das vezes. A comunidade está interessada em ter um ministério, quando tem, né, um ministério de ação social, que distribui algumas cestas básicas para uma galera, só para dizer que distribui, e muitas vezes é condicionada à participação. Porque eu já frequentei reuniões em que as pessoas necessitadas estavam lá para receber a cesta básica, mas é feito todo um culto, uma reunião, inclusive meio que para jogar armadilha, vamos dizer assim, nelas, e tal, para depois poder distribuir a cesta básica. Quer dizer, ela não pode receber. A Priscila colocou, eu já precisei de cesta básica, e para conseguir eu tinha que ir ao templo todos os domingos, escutava cada coisa assim. E se houvesse perdia o direito da cesta. Tinha uma lista de presença, né, para ver quem teria o direito ou não. Isso. Então, assim, é mais fácil agir assim, porque daí você utiliza o Ministério de Ação Social da comunidade para ganhar mais membros. Quer dizer, aquele que necessita fica cativo, fica capturado pelo doador. Quando o Evangelho nos ensina a liberdade. Ou seja, a ação do bem, a ação de justiça, a ação social, ela deve ser dada gratuitamente, de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Mas essa realidade não é um ensinamento dentro de ambientes religiosos assim. Pelo contrário, se utiliza de todos os mecanismos possíveis para cativar a mente das pessoas. Ou seja, se você não estiver naquele culto, naquela comunidade, então você não tem comunhão com Deus. Se você não se submeter a estar no hall de membro daquela comunidade, então você não está no hall de membros do livro da vida. Se você não não louvar o Senhor ali no momento da reunião coletiva, você não vai conseguir louvar a Deus com essa qualidade fora daquele espaço religioso. Ofertar a Deus tem que ser ali. Quer dizer, se eu encontrar um necessitado, um pobre, alguém que precisa perto de mim, e oferecer a ela algum tipo de ajuda, não é a mesma coisa na ideia dessas pessoas do que ajudar
nessas comunidades. Os pastores, em geral, das comunidades, eles são muito mais lobos, sugadores de ovelha, do que pessoas com o caráter do apóstolo Paulo, que diz: para não me tornar pesado para vocês, eu construí tendas, eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Porque Uhum. a ordem natural das coisas é: a pessoa madura espiritualmente sustenta os outros, e não o contrário. Se a pessoa madura é quem sustenta os outros, a pessoa madura vai fazer de tudo para não depender dos outros. De tal Uhum. maneira que se o outro não pode ajudá-la, não pode fortalecê-la em seu ministério, ela simplesmente encontra outro meio, ela vai à luta, porque ela é madura espiritualmente falando. Mas o que a gente encontra são pessoas extremamente, às vezes têm uma aparência de bondade, mas não abrem mão do seu salário por nada. Pessoas que chegam próximas delas, precisando de ajuda, etc e tal, elas dispensam com a maior cara de pau, como se não fosse dar conta delas. Talvez, no máximo, dê o telefone do líder do Ministério de Ação Social, porque o problema do outro tem que ser resolvido, vamos dizer assim, institucionalmente falando, tem que ser amenizado, não é nem resolvido, né? Porque se o outro precisar, por exemplo, de cesta básica, tem algumas comunidades que ainda ajudam de alguma forma. Mas se ela precisar de algo que não é cesta básica, por exemplo, de pagar a conta de água, pagar a conta de luz, são comunidades fechadas a essa realidade, porque não querem dar dinheiro para a pessoa, porque elas vão, né, enfim, desvirtuar, etc e tal. Então, a mentalidade religiosa, ela só apequena o ser. Ela só diminui o que a verdadeira espiritualidade é. Enquanto a mentalidade religiosa propõe que você seja fiel a uma agenda de cultos coletivos, o Evangelho nos chama a cultuar Deus na vida. Quer a gente beba, quer a gente coma, a gente faz tudo para a glória de Deus. Quando a agenda religiosa, o pensamento religioso propõe que ofertar a Deus é oferecer 10% do seu salário numa determinada reunião, o Evangelho nos ensina a doar a vida toda para quem quer que apareça no nosso caminho. Tudo que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Senhor, quem é que herdará o reino dos céus? Não é? Jesus conta uma parábola dizendo: olha, no final dos tempos o pai vai separar uns dos outros como quem separa a ovelha dos bodes. E uns dirão, a uns ele dirá: olha, vinde benditos do meu pai para o reino, para a herança que foi prometida, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram. E aos outros disse a mesma coisa, só que o oposto: vão para o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. E ambos disseram: Senhor, mas quando é que fizemos isso? Eu não lembro de ter dado de comer ao Senhor. Eu reconheceria o Senhor se eu estivesse lidando contigo. Ele disse: não, 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 eu estava lá, só que eu não estava da forma como você imaginava. Tudo que vocês fizeram, um pequenino a mim, vocês fizeram. Todas as visitas que vocês fizeram aos presos, foi a mim que vocês estavam fazendo. Então, veja, é uma outra mentalidade. Isso me chama para uma responsabilidade diária, e não tópica, e não centralizada. Então, o Evangelho nos chama para essa vida expansiva. Chamar o outro de irmão não é porque o outro faz parte da minha igreja, da minha denominação, da minha designação religiosa. Eu chamo o outro de irmão, primeiro porque eu quero que todos sejam meus irmãos, porque há um amor brotando de mim para o outro. E se Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo, conforme eu ouvi hoje o Caio lendo Mateus, Jesus chamou Judas Iscariote amigo, aqui vieste. Então eu tenho autorização para chamar de amigo, de irmão, quem quer que apareça no meu caminho, porque isso demonstra o que há em mim na direção do outro. Ainda que o outro seja o meu inimigo, ainda que o outro me considere um inimigo, eu chamo de amigo, amigo do que você precisa. Porque do lado de cá o que você vai ter é bondade, é graça, é misericórdia, ainda que do lado daí você esteja hostil, com ódio, com vontade de me matar. Quer dizer, a gente vai aprendendo que o Evangelho é essa expansão de mente, de coração,
gratuita, disposta a todos os povos, a todas as pessoas, não importa quem elas sejam, não importa o que confessem como religião, como espiritualidade, se sejam espíritas, católicas, kardecistas, seja o que for, umbandistas, seja inclusive evangélicas, não importa. O que há do lado de cá, se há uma mentalidade realmente forjada pelo Evangelho, há amor disponível ao outro, que não vê fronteiras, não vê barreiras, não vê absolutamente nada. Por isso que Jesus sabia transitar em todos os lugares. A maior parte do tempo, Jesus não estava no templo em Jerusalém, nem celebrando festas religiosas dos judeus. Mas ele não tinha problema nenhum em celebrar a Páscoa, principalmente quando essa Páscoa originalmente, na verdade, falava dele, direcionava o seu significado a ele. Ele não tinha problema em ir para a festa em que ele esteve, por exemplo, no tanque de Betesda, para as festas de Jerusalém, não tinha problema absolutamente em estar nesses lugares. Ele foi na sinagoga, leu Isaías para o povo, ele entrou no templo lá e virou a mesa dos cambistas, ele não tem problema. Não existe nenhum lugar, inclusive desceu ao Hades. Jesus não tem problema nem com o inferno, porque ele é a luz do mundo. Uma vez que a luz do mundo está nos lugares mais obscuros da terra, o problema é desses lugares obscuros, porque em Jesus não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então, veja como, para aquele que é habitado por Jesus e tem a sua mente aperfeiçoada pelo Evangelho, não há ambiente da terra que ele não possa estar, porque ele carrega em si a luz de Jesus que ilumina. Se ele estiver no meio de zombadores, os zombadores sentirão que o espírito dele é outro. Se ele estiver no meio de gente corrupta, se de repente um filho santo de Deus se tornou político e agora ele vai ter que ir para a Câmara dos Deputados, vai ter que ir para o Senado, vai ter que conviver com determinadas corrupções, eles sentirão que esse ente do Evangelho é incorruptível por causa do amor que lhe habita, por causa da visão que ele tem, por causa dos valores que ele defende e por causa do não se comunar com aquilo que tem a ver com as trevas. Então, a gente pode ser professor, nós podemos ser donos de bar, podemos ser donos de restaurante, podemos ser motoristas, podemos exercer qualquer que seja a profissão digna, porque onde quer que a gente ande, o Evangelho anda em nós, dentro de nós, e essa luz vaza, derrama para todo lado, espalhando graça, amor, misericórdia, por onde a gente passa, né? Então, a mente religiosa, ela é doutrinadora, ela é condicionante, ela é manipuladora. A mente do Evangelho é libertadora, e foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. O livro da Bíblia que eu mais gosto é a Carta aos Gálatas. E essa Carta aos Gálatas é justamente isso. O Evangelho propondo vida e libertação às pessoas, e os primeiros cristãos judeus querendo adequar o ensino do Evangelho à mentalidade judaica. Querendo circuncidar o povo, querendo trazer as leis judaicas para dentro da mentalidade do Evangelho. Aí Paulo tem que escrever aos Gálatas e dizer, olha, vocês corriam com tanta destreza, com a essência do Evangelho em vocês. Quem foi que proibiu? Quem foi que reverteu? Quem foi que converteu o coração de vocês de novo à lei? E daí ele vai dizendo, aquele que se deixa circuncidar caiu da graça, caiu da fé. Ele vai dizendo coisas ali preciosas. E ele vai encerrando a sua carta dizendo, foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. Portanto, não se submetam mais a um jugo de escravidão. Porque a mentalidade do Evangelho te liberta para a vida. Te despede para a vida. Mas a mentalidade religiosa te aprisiona no engaiolamento de seus ritos, e isso mata muitas pessoas, condiciona a mente de pessoas. Tem pessoas que vão passar a vida inteira se desconstruindo de suas armadilhas religiosas, de suas armadilhas mentais, de suas crenças falsas, vão passar a vida inteira se desdoutrinando dos seus condicionamentos mentais,
E só o evangelho para fazer isso. É um milagre alguém que viveu tanto tempo sendo condicionado mentalmente e, de repente, vivenciar essa libertação. É um verdadeiro milagre, Rodrigo. E eu acho que a gente também precisa ter paciência com as pessoas que estão ainda com a mente povoada por essas ideias, porque a gente também já esteve. E sem desprezar, né, a individualidade, algumas pessoas levam anos, outras levam décadas para perceber, para abrir os olhos, para ampliar a mente, para arejar a mente, né, com o vento do espírito e perceber isso. Né? E às vezes a gente, né, eu me lembro da minha juventude na igreja, de, sei lá, em um evento jovem, pulando no louvor, dizendo que era livre. Quando, na verdade, tudo que eu não era ser livre. E hoje é muito bom poder desfrutar dessa liberdade. Que não é... As pessoas confundem a liberdade com libertinagem, não é isso. Liberdade é viver uma vida com consciência e responsabilidade. Né? A liberdade não é condição para eu ser irresponsável, inconsequente, não pensar no outro, não pensar em mim, fazer mal ao outro e a mim mesmo. É exatamente o contrário. Mas esse gosto é muito bom. E é um gosto que a gente não está habituado. Seja pela nossa cultura, seja por essa tradição religiosa que aprisiona as mentes e os corações, que demoniza uma série de coisas que são tão maravilhosas, que aparta a fé e a experiência religiosa da cultura, né, de modo que a gente vai separando o sagrado e profano, vivendo uma vida dupla. Uma das coisas que ainda me pesa, e me pesa bem menos, e eu vou até escrever sobre isso, né, são esses anos roubados, no sentido de que, como eu cresci na igreja, várias referências, por exemplo, da cultura pop da minha geração, eu sequer conheço. Muitas coisas, assim, com relação à cultura, à música, a artes de maneira geral, né, eu não conhecia, eu vim conhecer muito tarde. Então, assim, eu me sinto que esses anos foram roubados no sentido de experiências boas que eu poderia viver, de informação, de conhecimento, de coisas que eu poderia ter acesso, né? E que, na época, eu não tive, pela mente ser fechada, ou por considerar pecado, né? E aí você meio que vive aqui como se fosse um extraterrestre, porque essa ideia de santidade, né, é de que água e óleo não se misturam, de que, né, você não pode ouvir música do mundo, né, tem que ouvir música de Marte, né, porque é claro que a música é do mundo, de que a vida é dividida em duas categorias, o gospel e o mundano, né, quando na verdade o gospel é mais mundano que muita coisa que a gente considera mundana, que a música do céu é muito mais infernal e diabólica do que a música que a gente considera do inferno, que tende a ser muito mais celestial e divina, porque destaca o que há de melhor em nós. Quando eu ouço um Djavan, um Gilberto Gil, um Jorge Versilo, Milton Nascimento, eu vou pela Bossa Nova, eu vejo tanta beleza e tanta graça de Deus naquelas palavras, que eu não posso atribuir a outro ser que não a ele mesmo a inspiração para aquela poesia, para aquela melodia, enfim. E com isso a gente vai se reconectando com as pessoas. Vai tentando, às vezes, recuperar elos perdidos, e às vezes são até mesmo irrecuperáveis, porque a nossa vida se restringe ao sucesso ministerial e a gente não tem tempo para mais nada. O ativismo é muito grande, a produtividade é muito grande, de modo que se a gente não fazer um movimento contrário, a gente está na igreja de segunda a sexta, falando na época da prisão, né? De segunda a sexta. E a série de festas de aniversário de primo, de amigo, de conhecido, que eu tive que deixar de ir, eventos de família, e eventos que têm uma importância muito grande, que hoje, de maneira nenhuma, eu me atrevo a recusar o convite ou a deixar de ir. Eu faço só não vou se tiver realmente com alguma dificuldade, algum empecilho, porque considero isso muito importante. Mas chega o ponto, Rodrigo, das pessoas não mais convidarem.
Sim, Porque sim. sempre tem uma reunião, tem um congresso, tem um seminário, tem alguma coisa. E às vezes esses elos, né, são irrecuperáveis. Eu lido com muita gente que vem dessa trajetória, não só, né, como companheiro de jornada, né, como caminhante aprendiz, mas também profissionalmente, como psicólogo. E às vezes os elos são irrecuperáveis. Tem gente da família que simplesmente não quer mais saber dessa pessoa, ainda que ela tenha deixado essas práticas. E é muito triste isso, porque às vezes é um dano assim irreparável, é devastador para as relações. E quando na verdade o que Jesus está dizendo, olha, você pode e deve se relacionar com todo mundo. Inclusive um dos Uhum. milagres que faz é multiplicar, né, na verdade transformar água em vinho. Né? E a gente tem uma questão moral tão assim, né, vigorosa, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode transar antes do casamento, e se resume a isso ser cristão, né? Sim. Pensando por que Jesus, então, transformou água em vinho, né? Ele devia dar uma lição de moral. Seus pinguços, cachaceiros, vocês vão tudo para o inferno, os beberrões. Não, pelo contrário, ele está vendo que as pessoas estão celebrando a vida, estão em comunhão, estão vivendo a alegria verdadeira de serem uma família, e ele fala, isso não pode parar. Eu não posso interromper isso. Muito pelo contrário. Eu vou acrescentar, eu vou fazer com que isso continue. Então, nós somos esses discípulos que devem promover a alegria, promover reencontro, promover reaproximação. Nós temos o ministério da reconciliação. E hoje, cada vez mais, a gente já está encaminhando para o finalzinho da live, os últimos 10 minutos, percebo que as pessoas estão se dando conta disso. Com todos os males que a pandemia nos trouxe, algumas pessoas descobriram que elas podem se reunir como igreja em casas, sem aquela perspectiva de que eu sou uma célula, que eu tenho que ter 12 discípulos, ou que eu tenho que multiplicar porque o meu discipulador exige que eu multiplique, para que, né, um esquema piramidal. Não, que eu posso me reunir com a minha esposa, com meus filhos, cantar um louvor, ou uma música que também pode ser um louvor, não precisa ter o selo gospel para ser um louvor, né? Ler um versículo bíblico, estudar um texto da Bíblia e orar. E aqui nos reunimos como igreja. E aqui nós tivemos uma experiência com Jesus, um aprendizado verdadeiro, real, legítimo. E muita gente está percebendo que esses figurões, eles são completamente dispensáveis. Né? Esses teleevangelistas do dinheiro, da mala cheia, né? Dos desafios, dos votos, das campanhas, dos sacrifícios, dos impérios religiosos, eles são completamente dispensáveis. E que é possível uma vida espiritual sem essa estrutura, sem esse marketing, sem essa teatralidade, sem esses encontros performáticos e de ideal megalomaníaco. É muito simples. Eu não preciso de equipamento de som, eu não preciso de retroprojetor, eu não preciso de tempo de estacionamento e ar-condicionado, de cadeira acolchoada. Eu preciso de 1, 2 ou 3. Amor, Jesus, e tá feito. Ali há a igreja, né? 2 ou 3 que se reúnem em torno da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, que buscam ser como Jesus, né? Aprender com Jesus, ser aperfeiçoados no amor, se suportar, compartilhar experiências, ajudar, né, um ao outro, seja no sofrimento, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, compartilhando experiências, aprendizado, pastoreando e sendo pastoreado, porque o pastoreio não é uma coisa que uma instituição pode outorgar, aqueles que podem fazer ou aqueles que não podem. Pastor é quem cuida de gente, qualquer que cuide de gente pode se chamar pastor, não é uma figura superior, uma figura de autoridade especial, que tem mais crédito com Deus, é alguém igual a você, né? Então, em dado momento, eu posso ser usado por Deus para trazer uma palavra de sabedoria para alguém, e no outro dia, essa mesma pessoa pode ser usada por Deus, né, para trazer uma palavra de sabedoria para mim, uma palavra de estímulo, de motivação, de ânimo,
uma palavra de conforto e até mesmo uma palavra de exortação, senão que a gente perde esse milindre, né? Como assim? Você tem 2 anos de caminhada como cristão, eu tenho 20, você vai me exortar? Você está abaixo. Não tem isso. Está todo mundo sentado no chão da vida, no mesmo patamar, olhando nos olhos, podendo ser quem é sem esconder as dores. Você não precisa ser o Superman para ninguém. Essa ideia de se reunir, né, com grande multidão faz com que o pastor vire um Superman, vire um super-herói, e ele se prepara para aquela performance. Mas quem é esse sujeito quando acaba o culto? Quando termina a pregação? Quando o domingo acaba? No dia a dia, como ele é com a família? Como ele lida com as pessoas que estão na igreja, que são, entre aspas, subordinadas, hierárquicas, né, dele? Ele trata com humanidade, com respeito, com amor, ou ele pisa, oprime, usa como mais um pedaço da engrenagem para fazer rodar esse sistema que gera lucro e enche o bolso dele de dinheiro e faz ele ter uma vida muito regalada e muito da boa do ponto de vista dos bens materiais, né? E é isso, quando a gente vai para o dia a dia, quando a gente horizontaliza, como Jesus fez, né, todos vocês são iguais, não tem diferenciação, Deus não faz acepção de pessoas, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo, né? Foi intenção e vontade de Deus, iniciativa de Deus, não nossa. Existe uma fábrica de costureiros tentando recosturar esse véu, né? Como se Jesus fez, abriu o caminho para a gente, pavimentou o caminho e deixou isso como uma placa, né, para a gente. Olha, não tem pedágio. A mensagem do Evangelho é essa: o caminho foi aberto e não tem pedágio. Mas alguns que deveriam fazer o bom uso dessa maturidade, desse conhecimento, fazem uso disso para manipular, para explorar aqueles que não têm tanto conhecimento ou tanta maturidade. Deveria ser o contrário, né? Ele deveria servir essas pessoas, ele deveria suportar essas pessoas, mas não, ele explora essas pessoas e de maneira ilegítima, de maneira imoral, contrária à verdade do Evangelho, aquilo que Jesus pregou. Eles montam cabines e colocam cancelas e cobram um alto preço para você poder passar naquela estrada que foi pavimentada por Jesus, sem qualquer defeito, sem qualquer buraco, quebra-mola, enfim, e gratuitamente. Por isso que ele falou, olha, de graça eu estou dando para vocês, de graça vocês devem levar isso que eu estou deixando com vocês. E o que as pessoas fazem hoje é exatamente o contrário. E essa mentira, né, esse engano, essa mentalidade estreita, faz com que as pessoas só enxerguem o caminho do pedágio. Mas a estrada que Jesus pavimentou, se há pedágio, meu querido, essa não é a estrada que Jesus pavimentou. A estrada que Jesus pavimentou não tem pedágio. Você tem livre acesso a ele, tanto como o bispo, o apóstolo, o obreiro, o diácono, o irmão que ora 10 horas por dia, o que não ora nenhuma hora por dia. Todos têm o mesmo acesso. Mas isso é problemático do ponto de vista da firma. Porque isso quebra a firma. Né? As pessoas se revoltavam com Jesus, os poderosos se revoltavam com Jesus, e se escandalizavam naquilo que ele dizia, não por ele pregar, por ele transitar, mas porque aquilo que ele trazia quebrava. Fazia com que os lucros fossem afetados, né? Com que as mentes fossem libertas, e o povo livre é o verdadeiro pesadelo desses governantes opressores e maquiavélicos, né? Sejam eles líderes religiosos, sejam eles políticos, grandes empresários, enfim, ocupem a posição de poder que for. Eles querem que as pessoas sejam reféns das ideias que eles fabricaram para que elas continuem reféns, se mantenham reféns. Rodrigo, a gente está aqui caminhando para os últimos 5 minutos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua web rádio. Você iniciou dentro do blog uma web rádio, da qual eu sou ouvinte, e é uma rádio 24 horas, não é?
com uma programação variada, sem, uma das coisas que eu te disse, né, que vale a pena destacar, sem propaganda, não tem comercial. Então, assim, tem música de todo tipo, desde que seja boa. Tem podcast, né, programas de debate, entrevistas. Tem um momento que tem música para relaxamento, para meditação, para a pessoa poder, né, desacelerar e dormir. Tem uns momentos de reflexão em que o Rodrigo traz uma palavra, traz poesias, atende a pedidos musicais e ora, né? Então as pessoas podem enviar pedidos de oração. Enfim, é uma iniciativa fantástica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Web Rádio, e aí mais 5 minutinhos e também já desse a sua mensagem final, se despedindo. Bom, primeiro o seguinte, quando eu criei o blog Caminhante Aprendiz, eu sempre, pouco tempo depois, 1 ano depois, alguma coisa do tipo, eu sempre pensei assim, né, eu gostaria que tivesse no blog um ambiente musical, porque a música faz parte também da minha história, aprendi a tocar violão bem cedo, meu pai gosta muito de música, etc, etc, só que para colocar essa rádio lá no blog Caminhante Aprendiz, eu precisaria de mais recursos financeiros para tal. E o blog Caminhante Aprendiz, ele sempre foi mantido por mim, porque é uma iniciativa da minha alma, do meu coração, como eu falei, é a minha casa. Então, no início eu pagava lá, sei lá, acho que era R$100 por ano no blog, depois eu fui precisando de mais armazenamento, hoje em dia eu pago R$300 por ano para ter o blog. E eu fui pesquisar para ter uma rádio, etc, etc. Eu preciso terceirizar esse tipo de trabalho, né? Porque precisa de servidores e tal. E eles cobram no mínimo aí R$100 por mês para ter uma rádio. E eu, como estava num momento financeiro não muito agradável, mantendo o blog ainda a duras custas, eu não conseguia implementar essa rádio e fazer isso funcionar. E na minha cabeça nunca passou a possibilidade de ficar fazendo apelos financeiros, ou eu não queria também que tivesse muita propaganda nem no blog, nem na web rádio, para ser algo livre dessas coisas, entendeu? E eu sei que qualquer empresa que tentar patrocinar vai querer colocar os seus produtos ali e fazer algum tipo de propaganda. Como a minha vida financeira melhorou um pouquinho, eu acabei entrando num colégio, trabalhando de forma fixa lá, etc e tal, nesse ano, surgiu então a ideia, dentro dessa pandemia, de lançar essa semente. Falei, eu vou implementar essa rádio lá e eu vou tentar então fazer aquilo que eu sempre gostaria de fazer e não estava conseguindo por questões financeiras. Então me lancei e então criei a rádio. Faz 1 mês que a rádio está no ar e estou querendo, assim, aperfeiçoar ela cada vez mais, com uma programação bacana. Então, assim, todos os dias, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo na rádio, fazendo um tempo de oração e uma reflexão acerca do Evangelho. Terça e quinta, às 21 horas, eu também entro ao vivo para ler poesias e atender a pedidos musicais. Por enquanto, programações ao vivo tem essas programações, diariamente às 7 da manhã, de segunda a sexta, e terça e quinta, às 21. E no caso, tem também lá na rádio os podcasts. Então às 10 horas da manhã, todos os dias, eu coloco um podcast, e agora um amigo lá de São Paulo, amigo do Bregantim, o Guido, ele disponibilizou gratuitamente os podcasts do blog dele para mim. Então tem entrevistas, então eu estou alternando entre o iCast, que era um podcast que a gente fazia, e também os podcasts desse Guido, que cedeu gratuitamente. A gente tem lá também, então, meio-dia, reprisa essa oração das 7 da manhã, e às 19 horas também reprisa. Às 4 horas da tarde tem o Caio lendo o Evangelho de Carreirinha. Então a gente está em Mateus 26. Como eu falei que eu ouvi o Caio lendo Mateus hoje, foi porque eu ouvi, eu estava lá num lugar pescando com meu pai e com meu irmão, eu ouvi o Caio, eu estava sintonizado na rádio, ouvi o Caio ler essa passagem e tal, por isso que eu citei aqui. E a partir das 23 horas tem essa programação para relaxamento. Então tem uma música mais suave,
tem uma espécie de meditação guiada ali também, diariamente e tal. Então é uma programação voltada para quem às vezes tem insônia, não consegue dormir, e a gente tenta utilizar então a música em favor dessas pessoas. Está longe de ser a rádio ideal, mas o que é possível nesse momento fazer, né? E o meu objetivo é transformar essa rádio em um aplicativo. Só que A eu gente estou tá pagando R$ 100 por nos mês para últimos ter essa 20 rádio lá. segundos. Ai, desculpa. Últimos 20 Eu segundos. teria que ter um recurso de R$ 200 por mês para ter essa rádio transformada num aplicativo. Então, por enquanto, ainda não é possível. Mas para quem quiser conhecer, então, é www.caminhanteaprendiz.com.br.